Seja bem-vindo a mais um episódio do Comitê Empresarial, o lugar onde eu, você e mais alguns empresários vamos falar sobre negócios. Do meu lado tem o Carlos Ignez, especialista em contabilidade para provedores de internet e empresário acima disso, né? Bom, do meu lado temos a Aline Castro, CEO da Parâmetro Contabilidade Consultiva. É isso aí. Bom, antes de iniciar essa noite maravilhosa, esse bate-papo muito bom, temos alguns presentes aqui para ele. Alguns itens personalizados. Legal. Bonito. Bom. Bom, obrigado. Se quiser me dar a caixinha, Bacana, hein, guarda pra gente? cá. Chique demais. Muito bom. De qualidade. Show? Vamos lá. Show. Para a gente dar seguimento, então, no nosso bate-papo, queria começar perguntando para os nossos especialistas em contabilidade, o que é a contabilidade, o que é o contador, para que ele serve, para a audiência também se inteirar um pouco do assunto de hoje. Se vocês quiserem Posso começar começar? falando, fica à Então vontade. vamos lá, então. Eu sou suspeita de falar da contabilidade, né? Porque eu adoro contabilidade. Se eu pudesse, eu ficava o dia todo falando sobre contabilidade. E hoje tem um preconceito, né, na verdade, com contabilidade, porque muita gente acha a contabilidade chata. A contabilidade, eu vou até voltar para vocês, né? Vocês acham que a contabilidade é uma ciência exata? Vocês como empresários. Eu acredito que sim, né? Por quê? Porque tem muita regra, leis e os negócios, para Então, mim é mas exato. Se eu A não sigo a lei, eu tô fora contabilidade, da lei. ela lascou. não é uma ciência exata, ela é uma ciência social, tá? Porque a gente lida muito com pessoas, né, e tudo mais, os empresários. E a contabilidade, basicamente falando, até porque é um ramo, né, muito extenso, ela estuda o patrimônio das empresas. Então, o foco da contabilidade é estudar o patrimônio das empresas, basicamente falando, né? E aí depois a gente vai entrar um pouquinho na parte da contabilidade consultiva. Mas a contabilidade é uma ciência social e ela estuda, de fato, o patrimônio das empresas. Se você quiser complementar, Carlos. A contabilidade, a gente conta, né? A gente conta uma história. A gente conta o que aconteceu na empresa. A contabilidade, ela sempre vai ser feita após os atos terem sido realizados. Legal. Depois de toda a movimentação financeira da empresa, tudo que aconteceu dentro da empresa, nós vamos e contamos, né? A gente contabiliza tudo que aconteceu. Aí você vai formar um cenário, uma foto da empresa, que é o balanço patrimonial e o DRE. Legal. E você trabalha contabilizando o que já aconteceu, só que você usa isso para projetar o futuro também. Então, a contabilidade acontece após o fato, porém você usa o que você apurou na contabilidade para planejar o futuro da empresa. Perfeito. Basicamente, você faz a escrituração dos fatos, né, ocorridos ali durante o exercício social, e você usa esses fatos através dos demonstrativos contábeis, que foi o que o Carlos disse, para o empresário ele fazer as futuras tomadas de decisões. Então, quando você tem ali um demonstrativo contábil, né, você tem os números, você consegue se projetar para o próximo ano, por exemplo, né? Então, a contabilidade basicamente é isso. Sim. E é muito legal porque muitos empresários veem a contabilidade como o inimigo, né? Não como o aliado. Então, a gente tem, aqui mesmo na empresa, a gente tem muito apoio da contabilidade, porque, de fato, por ser uma empresa de médio porte, a gente não tem os dados, a gente não tem o estudo. Uhum. Então, se não for estudar a fundo mesmo, às vezes se complica no futuro. Exatamente. Né? Pois é. É o verdadeiro tabu dos empresários, né? O empresário tem mais medo do contador do que do leão da receita. É verdade. A gente tem um cliente, na verdade, é um preconceito mesmo, né? A gente tenta quebrar isso o tempo todo, com a contabilidade consultiva. A gente tem um cliente lá no escritório que eu mando bom dia para ele, ele responde assim, que medo. Eu falei, calma, calma, não é nada, a gente está aqui para te ajudar. Então, a contabilidade consultiva, que a gente vai falar um pouco mais a fundo, ela está aí para justamente quebrar esse padrão de vou te entregar um relatório em branco e preto e você não entende nada. Tem lá, entendeu? Entendi. Isso aí. Legal. Bom, muito bacana. Então, para inteirar vocês da nossa dinâmica, a gente vai começar fazendo algumas perguntas aqui. Nesse papo especificamente, a gente vai ficar devendo alguns conhecimentos aí, né? Porque a gente está apoiado pelos profissionais, mas no que a gente puder contribuir, com certeza a gente vai falar um pouquinho também. Vou começar fazendo a primeira pergunta. É interessante ressaltar que a gente está no lugar dos empresários leigos. E aqui nós temos duas pessoas para amparar justamente a dor que todo empresário tem. Né? Números, fisco, é muito difícil. Então a gente precisa estar amparado como boas pessoas. Perfeitamente.
Vambora. Ó, já começou, vou direcionar para a Aline, essa que é o Eita. cenário dela. Vamos lá. O que você tem a dizer sobre contabilidade consultiva? Essa é a minha praia, eu vou ficar até amanhã falando. Tô brincando. Bom, vamos lá. Durante a minha trajetória profissional, eu fiquei 14 anos dentro de um escritório. E nesses 14 anos eu atuei diretamente no departamento contábil, de forma diferente do que um analista contábil hoje senta em frente ao computador e fica lá digitando, né, e não tem uma proatividade. Então, a gente, na verdade, para o pequeno empresário, até um bar da esquina, eu apresentava os números para ele de forma diferente. Eu lembro que tinha um mercadinho de bairro perto do escritório na época. Eu fiquei tão amiga do empresário que quando eu ia lá comprar, às vezes almoçar, passava ali perto, tomava um refrigerante, ele me perguntava, nossa, Aline, como que ficou essa semana? E aí eu fui traduzindo os números ali do negócio dele. Então, desde o pequeno empresário para o grande, né? Então, eu fiquei 14 anos fazendo dessa forma. Quando eu decidi empreender, eu tive comigo, eu não vou abrir um escritório de contabilidade para ser mais um. Não vou. Se for para ser mais um escritório, eu não quero, né? Porque eu já tinha um cargo bom, já tinha um salário bom. Então, a contabilidade consultiva foi aí que ela foi como propósito mesmo na minha vida, inclusive na Parâmetro hoje. Então, vamos lá. A contabilidade consultiva, ela difere da contabilidade tradicional, né? Muito contador aí, ele às vezes se incomoda da gente tocar nesse assunto, né? Não é, Carlos? Porque o contador tradicional, ele entrega a conformidade para o seu cliente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês de novo, para a gente ficar bem aqui inteirado. Vocês sabem o que é uma DCTF? Sim ou não? Não. Sabe o que é uma EFD-REINF? Misericórdia. Não? Pô, talvez. Vou começar a te perguntar de carro, LTV. Talvez isso com certeza. Vou falar meus Talvez com minhas certeza siglas. passa no nosso cotidiano ali, nos Sim, e-mails. sim, tudo. sim, sim. Mas eu não Sim, tenho domínio. não, mas você sabe o que é um GPS? GPS? Então tá, GPS só se for de carro. GPS é direção. né? Então, vamos lá. Então, o que acontece? Esse é o problema da contabilidade tradicional. Geralmente, o empresário, ele paga o contador e o contador, ele entrega todas essas obrigações aí, vocês não sabem nem que existe, e ele no final do mês, ele vai te mandar o seu imposto. Aí, ele fez o teu fechamento. Você tá feliz? Vocês estão felizes com isso? Não sabe nem... A felicidade, eu acho que é por não conhecer, não tem uma opinião do Sim, empresário, sim. né? Às vezes Mas ele você só também não sabe, desconhece. você Ele só não sabe o que é. Exatamente isso. Então, o que a gente faz com a contabilidade consultiva? A gente chama o empresário para caminhar junto com a gente. A gente pega na mão do empresário e faz, não que ele vá saber de um EFD-REINF, de contribuições. Ele não precisa saber o que é uma DCTF, mas ele precisa entender os números da empresa dele, de forma que a gente consiga traduzir esses números para ele, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem um caso lá no escritório de um cliente que a gente vai todo mês, pessoalmente, entregar relatórios, inúmeros relatórios. Às vezes é o mesmo relatório, só que impresso de várias formas diferentes para a gente conseguir traduzir para ele poder entender o negócio dele, né? Então, a contabilidade consultiva, ela vai na contramão da tradicional, né? Então, geralmente, o contador tradicional é só o fechamento de imposto. E acabou, é só as obrigações para a Receita Federal. Aline, uma dúvida. Então, quando você faz essa contabilidade consultiva, você leva o empresário a entender a margem dele, o porquê que ele está pagando determinado imposto? Exatamente, com certeza. A gente tem sim, tá? Na verdade, são estudos de custos, por exemplo, né, que a gente faz lá no escritório. Esses dias a gente teve uma reunião com o cliente e a gente, sobre a questão documental, tudo dele. E aí ele chegou, um exemplo, tá? Que envolve a contabilidade consultiva. Ele chegou num quesito sobre custo, sobre preço. Ele falou, olha, eu não consigo aumentar o meu faturamento porque eu acho que eu estou errando no meu preço. Então, nós que somos consultivos, a gente tem o profissional de custos que faz formação de preço, que faz lá o markup, para ver se esse empresário, ele tá, o português, claro, tá tomando tinta lá na sua operação, entendeu? E aí a gente consegue trazer para ele aonde que tá um buraco ali, para ele corrigir aquilo e dos meses seguintes ele conseguir, né, reestruturar novamente, tá? Então é o exemplo, uma pontinha da contabilidade consultiva, tá? Então a gente consegue trazer a contabilidade consultiva, pelo que eu estou entendendo, ela se encaixa muito bem também numa consultoria empresarial. Sim, porque além de entender os impostos e os tributos, ele também entende sobre os números da empresa. Exatamente. Né? Aí vai no custo,
Então é realmente um trabalho que pega na mão do Exatamente. empresário e caminha junto. Consultivo vem de consultor. Então, hoje, nós defendemos a bandeira de que o contador ele precisa ser um consultor. O Carlos, ele é um consultor. Sim. Ele pega a área dele, né, que é telecom, né, Carlos? Ele faz planejamento tributário, todo mês ele faz para os clientes planejamento tributário, porque o cenário muda. Um mês você está de uma forma, um mês vocês têm negócio, vocês sabem. Sim. Então, hoje, os contadores não têm mais espaço no mercado para o contador tradicional. A gente precisa ser consultor, precisa dominar ali e realmente estar junto com o empresário. Legal. Tem alguma ponderação, Carlos, sobre Acho que ser consultivo? é isso que a Aline acabou de comentar, e no começo a Aline comentou, né, que a contabilidade era estudar o patrimônio. Só que muitos escritórios e contadores hoje não fazem estudar o patrimônio. Verdade. É justamente até um pouco por conta da nossa legislação, que ela é extremamente complexa, cheia de obrigações fiscais, né? E também porque o empresário ele não vê valor no trabalho do contador. Ele acha que o contador está trabalhando para o governo, porque só gera guia para ele pagar os impostos, mais nada. Sim. Então, o contador, ele meio que se direcionou para ser como a Aline disse, ele deixa a empresa nos conformes, né? Ele entrega tudo de obrigação fiscal e muitos escritórios nem contabilidade acabam fazendo, principalmente em empresas menores. Verdade. Então, eles chamam de escritório de contabilidade, mas deveria chamar de escritório fiscal ou qualquer outro nome. Entendi. Legal. Muito Isso bacana. mesmo. Excelente. Interessante. Essa questão do ser consultivo, né? É um baita diferencial. A gente tem contato com outros empresários também. A gente percebe no dia a dia que falta esse apoio, né? Esse acompanhamento, porque às vezes o cara... Uma coisa que eu entendo muito pouco, né? De contabilidade, por exemplo, com relação a produtos que já são pré-industrializados e a empresa faz a revenda. Tem a questão da segregação de imposto e tal, que consegue descontar e tal. E aí, quando você tem um contador consultivo, ele te dá esse apoio para que você Ele consiga já fazer esse prevê para desconto, você, né? ele vai prever para você. E a gente nota que tem empresários que pagam como se fosse ele que estivesse produzindo ou algo parecido, porque ele simplesmente não entende, acaba pagando uma carga tributária altíssima e afeta diretamente na lucratividade do negócio, né? Porque na ponta final o negócio precisa ser lucrativo. E o contador, as pessoas, os empresários, você que está assistindo, precisa entender que a contabilidade ela vem para te apoiar a ser mais lucrativo e não te gerar mais guias cada vez mais para que você acabe pagando mais boletos. É o contrário. Então, acho que é uma cultura que é exercida no Brasil, mas que ela precisa ser mudada, e o trabalho que vocês vêm fazendo contribui muito para isso, para que mude essa consciência dos empresários. Exatamente. Eu acho que essa comunicação estratégica da contabilidade era muito importante. E agora que a Aline falou um pouquinho para nós sobre a contabilidade consultiva, eu gostaria de saber um pouquinho sobre o planejamento tributário, que eu sei que o Carlos está inserido nisso, ele é especialista nisso. Carlos, conta um pouquinho para nós como é feito o planejamento tributário hoje por vocês lá. Bom, o nosso foco de atuação lá são empresas de telecomunicações, provedores de internet. E a gente sempre começa pelo regime tributário, tamanho de faturamento da empresa, se ela tem receita descoberta ainda ou não. E a gente sempre tenta, né, o intuito do planejamento tributário é otimizar o pagamento de impostos, quer dizer, pagar o mínimo necessário que você conseguir, puder pagar. Dentro da legalidade, você pagar o mínimo possível. Então, como a nossa legislação tributária é extremamente complexa, ela acaba também deixando brechas para que a gente consiga manobrar algumas coisas. Você trabalhar com planejamento societário, você ter mais de uma empresa pode gerar um benefício para outra empresa, uma empresa tem um benefício de ter um lucro já estipulado, um lucro presumido, a outra tem benefício de ter um lucro real. Então, você consegue manobrar e criar cenários onde você consegue beneficiar o empresário para que ele tenha uma menor carga tributária dentro de um desenho que a gente monta para ele, de formato de receita, né? Como nós temos muitos tipos de serviço, então a gente tem serviço que é tributado pelo ICMS, serviço que é tributado pelo ISS, serviço que não é tributado pelo ISS, tem locação, e às vezes o empresário está entregando um produto que ele tem 3 tipos de serviço ali. Se ele não sabe classificações tributárias fiscais, ele cobra às vezes como um serviço mais caro. E a gente consegue segregar esses serviços e fazer ele pagar uma carga tributária menor. Legal. Bom, a gente também presta muito serviço para provedor de internet, a gente está acompanhando um pouco e vem vendo o crescimento dessa área, né? E a gente acompanha bastante, principalmente os SVAs, né? Pô, você vai contratar uma internet,
você vê de repente que você contrata um plano e ganha o streaming. Por que, pessoal, disso? Por que esse SVA? É um benefício somente para o cliente ou a empresa também tem esse benefício? Se puder falar um pouquinho, Carlos, para nós. É tua praia. Bom, o SVA ele é um nome genérico, né, para serviço de valor adicionado ou serviço de valor agregado. E esse SVA ele pode ser qualquer serviço que você entrega junto com o seu produto principal. Então, no caso do provedor de internet, o produto principal dele é a internet, serviço de comunicação multimídia. Então, ele agrega outros produtos. E esses produtos que ele agrega, normalmente eles têm duas finalidades. Uma é se diferenciar no mercado, trazer mais competitividade para ele. Então, você assina a internet e ganha um Deezer, você assina a internet e ganha um streaming de vídeo, um Paramount, enfim, para trazer o cliente e fidelizar. E o outro benefício é o tributário, né? Nós temos SVAs aí que trazem benefício tributário para a empresa. Como eu disse, o serviço de comunicação hoje, de telecomunicação no Brasil, mesmo depois da redução do ICMS, ainda é um dos mais caros do mundo, a tributação sobre esse serviço. Então, nós conseguimos dividir essa fatura com outros serviços e tentar diminuir essa carga tributária. Então, eu tenho serviço de comunicação com uma carga tributária mais alta, o SVA com a carga tributária menor, e quando você soma tudo, ela fica numa média ali, e reduz a carga tributária total da empresa. Legal, muito bom. Isso aplica só para provedor de internet ou teria outras possibilidades? Tem outras possibilidades. Um exemplo é o próprio McDonald's, né? Ele vende o lanche dele e ele monta alguns planos combos, né? E ele monta esses planos combos porque justamente no plano combo ele eleva o preço do produto que ele tem menor carga tributária, que no caso é o refrigerante. Ah, entendi. Legal. Ele tem um benefício fiscal, né, no refrigerante, que ele já vem com PIS/COFINS monofásico e às vezes com ICMS e ST. Então a carga tributária dele é menor e dentro do combo ele sobe o preço do refrigerante, paga pouco imposto, e baixa o preço do hambúrguer e do lanche, que é o que ele paga mais imposto. Olha só. Pessoal, isso é correto, tá? São manobras legais, né? A gente tem que fazer isso aí para poder justamente pagar menos impostos. Você tem que ter um amparo jurídico, né? Tem algumas diretrizes que você tem que obedecer, né? A questão, você não pode diferenciar o preço do refrigerante só dentro do combo. Olha só. Então, umas regrinhas, então. O preço que ele está no combo, ele tem que estar fora também. Porque senão você vai forçar uma situação ali, a Receita pode entender que é uma fraude, né? Você está fazendo uma fraude ali. Caramba, cara. Então, tem algumas coisas que você precisa se atentar para que você também não faça um planejamento mal feito e acabe o barato saindo caro, né? Depois você é autuado. Tem que ser bem feito, então, né? Exatamente. As grandes empresas, elas usam bastante, né, essa estratégia, entre outras, né? Um exemplo aqui, eu não vou aprofundar muito, mas com certeza, né, vocês já devem ter ouvido falar, o Carlos também, o sonho de valsa não é bombom, tá? Juridicamente falando, é um wafer. É um wafer, biscoito, bolacha, wafer, né? Isso daí é manobra tributária, tá? Manobra sim, né? Fiscalmente é correto, tá? A boneca não é boneca, é brinquedo. A havaiana não é chinelo, é sandália, tá? Então tem muito disso. Porque se fosse a titularidade que a gente conhece, a popular, seria outro imposto. Isso, né? A NCM ali, que é a nomenclatura, o código, né? A nomenclatura ali o código que é fiscal do produto que é cadastrado ali no sistema da empresa. O código que você colocar ali, a tributação vai ser aquela. Então, se você colocar o código para um determinado produto, dependendo do código que for, tem uma tributação maior ou não, entendeu? Entendi. E isso é atualizado conforme o tempo passa ou não? Essa questão acontece porque tanto o IPI quanto o ICMS eles são impostos, são chamados seletivos, né? Então, o item, quanto menos essencial ele for, mais caro é a tributação. Então, de repente, um wafer é mais barato a tributação. Entende que é uma bolacha, algo comum que a pessoa precisa comprar. Já o bombom, a gente entende que genérico, né? É algo mais sofisticado, mais caro, você não precisa ter. Então, o imposto dele é mais caro. E eu não trabalho muito com itens. Aí a Aline vai falar se esses itens são geralmente trocados. Basicamente é isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente fez um estudo tributário no escritório de uma motopeças daqui de Birigui, famosa. E a gente fez um estudo para levantar esses produtos, né, tidos como monofásicos, que foi o que o Carlos explicou, porque motopeças, eles são produtos monofásicos. A pessoa que dava a entrada no estoque, né, do almoxarifado, que quando a empresa ela recebe
cabeçote, né? Sei lá, eu vou dar o exemplo em cima do Motopeças, tá? Enfim, capacete lá, ela cadastrava no estoque o mesmo código fiscal, o mesmo NCM para todos. A gente fez um planejamento tributário, a gente voltou 5 anos, a gente conseguiu levantar quase R$200 mil de impostos pagos a maior por um cadastro incorreto, né? E aí a gente verificou que por mês dava uma economia tributária de R$4 mil. E quando ocorre esses casos, Sim. Tem restituição? Como é que tem restituição, o dinheiro cai na conta em no máximo 60 dias. A gente faz um processo de retificar as declarações de 5 anos para trás. Não tem, aí todo mundo pergunta, todo empresário pergunta, né? Mas vai chamar atenção de fiscalização? A partir do momento que você abre e constitui um CNPJ, você já está sujeito à fiscalização, então não tem. Todos estão no risco. Exatamente. Né? E aí a gente faz esse pedido, é administrativo ali mesmo, tem como fazer de forma judicial também, para os mais criteriosos, mas demora muito. Administrativo, 30, 60 dias cai na conta. Cai na conta dele, dá para girar capital novo na empresa, né? Pô, com certeza. dinheiro tem vários ramos se recuperando. também. Fala uma empresa que não queria mais 200 mil injetados. Exatamente. No capital de giro. E uma economia de R$4 mil por mês. Pô, demais. Caramba, é muito. É um exemplo de uma atividade, tá? A gente tem também lá no escritório a açaiteria. E, inclusive, a gente fez combo, né? Chamou o empresário para fazer combo. O açaí com a garrafinha de água. Que aí entrava nessa questão que o Carlos explicou do McDonald's. E aí a carga tributária dele diminui. E também um outro cliente, salão de beleza. Montar o combo da progressiva, né? A gente tem... Caramba! Ou seja, para vários segmentos. Contabilidade consultiva, maneiras, exatamente. Né? A gente tem um analista fiscal lá no escritório que a gente até brinca com ele, que ele virou o cachorro louco do monofásico. O que ele puder, ele faz combo e dá redução legalmente, tá, gente? E dá redução tributária pro empresário. Que legal, muito interessante. Aí, quando você está no dia a dia da operação, entregando todas aquelas obrigações para a Receita Federal, você não tem tempo de olhar com outros olhos para o negócio, né, do empresário. Principalmente o empresário em si, ou a equipe dele, que às vezes não tem essa notoriedade, né? Pô, sim, tanta coisa. demanda muito estudo. E pro pequeno e pro médio, eu falo porque a gente não está no patamar de grande empresa, né? Os negócios, às vezes, vão acontecendo e o cara só pensa em crescer faturamento, em vender, aumentar o lucro, melhorar o que entra no bolso dele no final do mês. Essa é a maior realidade para o empresário. Melhorar o lucro através da venda. Sim. Vender mais caro é o objetivo principal, principalmente quem vende serviço. E aí não se atenta às questões tributárias, né? Porque aí quando vai ver, já toma uma cacetada daquelas bem forte, e aí o cara para observar o que ele vem fazendo de errado e como é que ele pode preparar os próximos anos. Então é muito importante, de fato, para você que tem um negócio, para você que precisa direcionar o seu negócio para o caminho correto, uma contabilidade com uma pessoa que é especialista no seu segmento, entende do seu negócio, entende do que você está fazendo, como você está vendendo, para quem você está vendendo, é muito importante você ter esse profissional te auxiliando e tem aqui 2 baita profissionais para ajudar no seu negócio. A gente vai deixar na descrição desse vídeo o contato com eles. Exatamente. E a qualidade, o lucro em si, ela mora nos detalhes. Então, às vezes, a gente perde muito tempo, a gente fala como empresário, empreendedor mesmo, em vender. Às vezes falta um planejamento tributário, falta uma contabilidade consultiva para ver e organizar os nossos números para reduzir os nossos custos. Então, fazer exatamente. Ou reduzir custos. Geralmente, que vocês têm empresa, vocês sabem, eu preciso reduzir custo. Mas não esquece que está no imposto ali. O vilão é o imposto que você não viu que está pagando a mais ali, entendeu? Não precisa reduzir custo. Você ter uma redução, vamos dizer assim, de custo no imposto, que foi esse caso que eu falei da moto, de até 20% por mês, você não precisa reduzir os outros custos. Estava na guia que você paga ali, né? É o dinheiro deixado na mesa que eu falo. Com certeza. Legal, muito bacana. Bom, vamos para a próxima pergunta. Essa que eu gostaria que a Ali me selecionasse. Vamos lá. Não é uma fácil aqui. Vamos lá. Eu posso ler? Pode. Tá. Com que frequência, eu vou direcionar para você, Carlos, com que frequência deve haver uma revisão de planejamento tributário? Olha lá. Eu acho que depende de cada negócio, né? O contador tem que conhecer um pouco o negócio da empresa. Verdade. E cada empresa pode ter um período de revisão, né? Para trabalhar com itens que tem sempre mudança no IPI e tal, eu acho que tem que ser uma revisão mais constante. Agora tem, por exemplo, regime tributário. Normalmente regime tributário você analisa uma vez ao ano, né?
Pode haver casos também, que nós tivemos recentemente agora, de querer mudar o regime tributário no último trimestre. Sim. Viu que ia ser vantajoso, que ia trazer economia para a empresa, então mudamos. Então vai de empresa para empresa, eu acredito. Legal. Muito bacana. E para você ali? Vamos lá. Eu concordo com o que o Carlos falou, depende muito do negócio, tá? Cada atividade, ela vai, o mercado ali vai oscilar de uma forma, né? Tanto no agro, quanto nos serviços, quanto em indústrias, então é diferente, tá? Eu acredito que a revisão tributária, ela deve ser feita ali, né? Pelo menos a gente olhar com um olhar diferente a cada 3 meses. Não, se eu for fazer uma revisão tributária, não significa que eu vou mudar o regime da empresa, mas pelo menos a gente sentar ali para olhar, ter um olhar diferente, né? Na empresa. Mas assim, quando se trata de planejamento tributário, eu sou um pouquinho crítica assim, com algumas coisas, né? Como, por exemplo, a gente tem lá, né, uma empresa, um exemplo, tá? A empresa, ela tá indo bem, ela tá faturando legal, mas às vezes ela não tem uma estrutura interna ainda, que às vezes não cabe, né, um regime do lucro real, né, Carlos? E aí, às vezes, compensa ela ficar, por enquanto, num regime específico, estrategicamente, para ela se organizar internamente, porque quando você muda de regime, se tratando de regime tributário, o empresário ele precisa nascer de novo, porque a contabilidade vai demandar de detalhes, né, para ela conseguir trazer essa clareza, essa economia tributária, né, Carlos? A contabilidade ela precisa de detalhes. E quais são os detalhes? Relatórios, sistema interno deve estar afiado, né? Tem que ter profissionais qualificados dentro da empresa também. Então, não é só a questão de ir lá e mudar o regime, né? Outra coisa também, que até um exemplo, né, que a gente, rapidamente falando, a gente tem um cliente lá no escritório que a gente foi fazer uma reunião com ele. E aí, a gente conversando, a gente falou para ele estava falando sobre fiscalização. E aí tem uma situação de fiscalização da Receita Federal, acho que o Carlos já deve ter visto muito, que a Receita Federal, ela geralmente quando chega, não nos seus clientes, e nem nos nossos, mas onde eu trabalhei eu já vi muito. Fiscalização, né, da Receita. A empresa tem vários fornecedores e vários clientes. Por causa do seu fornecedor e do seu cliente, a Receita Federal consegue fiscalizar a sua empresa. Se tiver algo errado ou algo incorreto, tanto com os clientes, tanto com os fornecedores. E aí esse cliente, né, nosso, né, a gente estava conversando de contabilidade consultiva, porque na contabilidade tradicional você não consegue nem entrar nesse mérito, né, só fica falando de imposto. Sim. E quanto que pagou. Sim. E desembolso de caixa. E aí a gente explicou para eles, né, e eu acredito que isso é uma forma de planejar de forma tributária, porque se você tomar uma atuação, é um custo, né? Então, a gente prevê o futuro para a gente trazer uma segurança para o cliente. E esse cliente a gente estava explicando sobre homologação de fornecedores, que é o fato da Receita Federal fiscalizar tanto o fornecedor quanto o cliente e conseguir chegar no empresário, né? Entendi. E aí a gente orientou, olha, vamos selecionar aqui os principais fornecedores, os seus principais clientes, vamos ver como está a sua relação comercial com eles, vamos colocar toda a documentação dentro de uma pastinha e vamos deixar aqui tudo ok para ver se está tudo certo, porque esses fornecedores que o seu faturamento ali é maior aqui, chama a atenção da Receita também, entendeu? Então tem que ter uma previsão. Eu acho que isso daí deve ser feito a cada 3 meses, tá? E assim sucessivamente. Exato, muito bom. Perfeito. São exemplos, né, de situações assim, que a gente prevê. Porque ali. Muitas das vezes o empresário ele pensa nele de uma maneira simples. Pô, sim, eu tô até aqui, tá tudo bem, mas aí ele tem um fornecedor, um cliente muito grande, com movimentações grandes. E que tá tudo... Exato, e que tá tudo ligado, né? Porque, pô, o dinheiro é rastreável, né? Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. E sim, você falou bem, verificar também com esses principais clientes e fornecedores como que é o recebimento ou pagamento. Se é via Pix, tem nota fiscal de tudo? Que é um baita ponto também que a gente deve falar, né? Exatamente. A respeito do recebimento, forma de pagamento. Exatamente. A gente tem situações que eu já vi, não aconteceu conosco, mas eu já vi que a gente orientou, na verdade, um cliente nosso para não acontecer. Fornecedor de transporte, por exemplo, transportadora. No conhecimento de transporte, tem que colocar ali a placa do veículo, da frota. A Receita Federal, isso gera autuação na Receita Federal. E aí tem muito empresário aí soltando conhecimento de transporte sem informar a placa do veículo. Isso daí, gente, não é que vai acontecer, mas é uma precaução. É um risco, né? É um risco, é uma precaução para não chamar atenção, né? Olha só.
São detalhes. Nunca que ia passar na minha São cabeça detalhes. que precisa ter uma placa de um caminhão numa nota fiscal. Depende, né, do serviço prestado ali, mas tem que estar certinho na legislação. Caramba, muito interessante. É porque se a pessoa quer ser grande, se o empresário ele quer ser grande, ele tem que pensar nos detalhes também. Sim, Com com certeza. certeza. Maravilha. Para a gente dar seguimento, então, vou direcionar agora para o Carlos escolher uma pergunta. O que você pode dizer sobre o Drex? Você. Essa Bom. daí acho que o Carlos pode nos orientar. Ele vai. Tem Eu cliente. conheço bem pouco ainda do Drex, mas é o dinheiro digital brasileiro, né? É um projeto ainda, está em teste, mas ele não vai ser mais um dinheiro em papel, moeda, ele não vai ter mais circulação física, somente circulação eletrônica. E ele vai ter um controle maior também pelo Banco Central, né? Quer dizer, você pode perguntar, mas o nosso dinheiro hoje já não circula de forma digital? Sim, mas ele não tem o rastreio que o Drex vai ter. Então, Ou seja, 100% centralizado. 100%. Então, dizem até sobre a questão de limitar o gasto, né, do Drex. Até hoje estava conversando com um amigo, falou, será que isso acontece? Eu falei, acho que não, acho que tem o valor, por exemplo, você trabalhou e recebeu o seu dinheiro, o seu Drex, você pode gastar ele com o que você quiser. Agora, por exemplo, alguém que recebe um benefício do governo, um Bolsa Família, pode ser que aquele valor seja direcionado, só pode gastar em farmácia e supermercado, por exemplo. Então, eu acredito que o governo pode ter esse nível de controle. E eu não sei se já no Drex, mas na reforma tributária já está se falando do split de pagamento, né? que seria isso? Que é quando o seu cliente pagar o seu boleto, a parte do governo já vai para ele. Eu não sei se isso funciona, né, no nosso regime normal, Rapaz. mas eu acho que no Drex é algo que vai acontecer com facilidade. Nossa, cara. É porque ele não vai ser só um dinheiro rastreável, né? Ele vai ser um dinheiro controlado, na verdade. Dinheiro Então, eletrônico. Pelo que eu conheci, pouco do que eu conheci do Drex, ainda não foi aprovado, né? Ainda não está nada validado. Não se desespere, porque a gente ainda não tem certeza de se Tá vai ser regulamentado, aprovado né? ou não, Exato. ainda não foi regulamentado. Mas, além de ser rastreável, ele vai ser controlável pelo sistema governamental. Então, para quem, né, tem intenções de se ajustar, já se ajusta agora, porque depois vai ficar mais difícil, né? Então, se você já está partindo para esse caminho, é uma sugestão como dono de empresa, comece a olhar para dentro do seu negócio, comece a se planejar para que as coisas fiquem minimamente organizadas para que você consiga tocar o seu negócio. Então, é muito importante, seja positivo ou seja negativo, nossos negócios têm que acontecer. Exato. Então, com benefício, com malefício, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que tocar para frente os negócios. Exatamente. Então, é muito importante que, primeiramente, você crie essa consciência de que você precisa organizar o seu negócio, ele precisa estar 100% organizado, né? Principalmente em questão de organização tributária, etc., para que você tenha um negócio minimamente saudável. Quanto mais o governo controlar o seu dinheiro, mais ele vai entender que você está no caminho certo e não tem motivos para te prejudicar se você está no caminho certo. Exatamente. Isso É muito porque ele falou que não importante. sabia de contabilidade. É muito importante estar amparado, né? Primeiramente, por profissionais. Porque a gente que é empresário, a gente tem que dar conta de vender, de lidar com colaborador. Aí tem a questão tributária também, fiscal. Então, assim, esteja amparado de bons profissionais. Atualizações financeiras vão acontecer constantemente, né? Tivemos o Pix, baita facilidade. Exatamente. E que agora surgiu algumas atualizações, né? Inclusive, Sim. eu vi que a Receita ela pode puxar os últimos 5 Quebrou o anos. sigilo. Os últimos 5 anos das suas transações em Pix. Então, assim, já era uma facilidade, ainda é, mas agora vai ter as regrinhas, né? Então é importante seguir tudo na risca. Com a questão da informatização, da inteligência artificial, né? O pessoal às vezes fica preocupado. Mas se o fiscal vir aqui na minha empresa, o fiscal não vai mais na sua empresa. Acabou, né? Isso aí. Estava lendo uma matéria lá no Maranhão que eles estavam batendo muito nos provedores de internet de lá. E o governo do estado, a Fazenda, disse na matéria que eles criaram vários índices para acompanhar as empresas. Então, eles estão acompanhando as empresas de forma eletrônica, por índices. Índice de compra, índice de venda. Não sei quais são exatamente os índices que eles usam. Sim. Sim. Eles não estão com o olho aqui na tua empresa. Deixa eu ver como está a tua empresa. Não, ele deve ter uma média lá como as empresas trabalham, e a empresa que sai fora da curva, ele vai e fiscaliza. E ele estava fiscalizando, ele estava desenquadrando empresas do Simples que Sim. eram de grupo econômico, enfim, que estavam sonegando imposto, tendo caixa 2.
E eles pegaram tudo isso através de índices. Caramba, cara. Ou seja, já tem uma baita inteligência, sempre teve, né, cara? A Receita Federal ela é poderosa. E, então, e o pessoal às vezes se engana e fala, acabou o ano, nossa, tô tranquilo, né? Ela vai rever 2, Exatamente. 3, às vezes 4 anos atrás. Então, Sim. pode ser que em 2027 você receba uma cartinha para explicar o seu 2023. 2021, Não vai ser de 2019. imediato. Misericórdia. Imagina você ser surpreendido com uma cartinha dessa. Deus me livre. Exatamente. Ó, vou aproveitar um gancho do Carlos. Ele falou que a Receita ela desenquadra empresas do Simples. Se vocês puderem explicar um pouquinho para nós o que é estar no Simples, o que é estar no lucro presumido, lucro real, a diferença de um para o outro, esses regimes eles são muito importantes, né? Até para o MEI também. O que o MEI tem que fazer para sair do MEI, para ir para o Simples e quando ele sai. Acho que é interessante essas regrinhas aí. Eu começo do MEI, aí você vai no Simples, aí bota o presumido perfeito, e vai para o lucro real. Vamos lá. O MEI, né? Primeiramente, o MEI ele não foi criado para você se aposentar. Então, tem gente que vai lá e fala, vou abrir um MEI para eu pagar o INSS. Não tem nada a ver, galera. Nada a ver, tá? O MEI ele não foi criado para isso. O MEI ele foi criado para o pequeno empreendedor, para aquela manicure, para o vendedor de amendoim, para sair da informalidade. Então, ele consegue ali, né, contribuir com o mínimo, né? E ele sair da informalidade e não ficar, né, vendendo lá na rua informal, se ele puder... acontecer um acidente, ele pode afastar, né? Tem a questão do auxílio maternidade também. Então, o MEI ele foi criado para o pequeno empresário que está começando ali, tá? Então, você se encaixa como MEI, né? Pode registrar um funcionário só. O faturamento do MEI ele vai até 81 mil anual, tá? Teve algumas especulações de que iria aumentar para 120 mil, mas não tem nada regulamentado ainda, tá bom? Então, continua, acho que 6.750 por mês, isso, né? E aí tem aquela questão, eu ultrapassei, mas a Receita não me pegou, então eu vou continuar. Se der algum problema, pega, gente. A Receita Federal, ela pega. A gente tem ali no nosso escritório o filho de uma cliente nossa, que ele tem uma empresa, e ele pagou uma multa de 40 mil reais, porque ele faturou 200 mil reais no ano com uma MEI, tá? E ele precisou parcelar aí o imposto, né? Porque uma autuação de 200 mil reais é complicado. E aí a gente orienta, né? Assim que ninguém abre uma empresa para ficar do mesmo tamanho, vocês não concordam? E tem muita gente que tem um apego ali no MEI e não quer desenquadrar de MEI para ME, né? Se você sente que o seu negócio vai aumentar o faturamento, né, no decorrer dos meses, ou se ultrapassou já os 6.750 e você tem uma expectativa de crescimento, migre para o ME sim, tá? Não tem muito imposto, não vai pagar um absurdo, é tudo com planejamento, tá bom? Então, o MEI, basicamente, é isso, tá? De 0 a 6.750 por mês. Aí tem as proporcionalidades, né? Por exemplo, se eu abro uma MEI em janeiro, né? Tem janeiro a dezembro, né? Tá correndo os 81 mil. Se eu faturar em janeiro 80 mil, de fevereiro a dezembro eu só vou ter R$1.000 para faturar, entendeu? E o fato de desenquadrar para o Simples Nacional é ultrapassar o faturamento. Quando chama a atenção da Receita, ela notifica sim, tá? Inclusive, aconteceu em alguns estados da prefeitura, a própria prefeitura, Receita Federal conversando com prefeitura. Isso aí está acontecendo, tá? De a própria prefeitura encaminhar a cartinha para o empresário. Com o excedente dos 6 mil e o imposto já calculado para ele recolher. Então, a inteligência fiscal ela já fez isso, tá? E aí desenquadra. Além disso, registrar, né, mais que um funcionário também não pode, né? Você ter participação societária em outras empresas, você também é desenquadrado automaticamente, tá? E é isso aí. O MEI, ele é só... Como pessoa física. Ele é MEI, mas como pessoa física, se ele vira sócio, acabou. Não pode, tá? E uma coisa muito, muito interessante é que o MEI, ele é meio que caracterizado uma pessoa física, né? O MEI, o patrimônio do empresário MEI e do CPF se misturam, diferente de uma empresa... Eu ia te perguntar isso agora. Então, diferente de uma empresa que é limitada, que o capital da empresa ali, ela é limitada ao capital, né? Não vai, né? O Carlos que sabe mais essa parte aí né? Isso, mas ali se ele tem 50 mil de capital, se a empresa dele acontece algum problema ou quebre, né, ou fale, é limitado ao capital social, né? Então o MEI não, o MEI, se você quebrar a MEI, vai sujar o seu nome, vai bloquear o seu CPF, né? Então tem tudo isso aí. É claro que na limitada também tem, mas, né, Carlos, mas é de uma forma diferente, né? Mas o MEI, ele é praticamente uma pessoa física ali. Entendi.
Legal. E Aí tem que declarar imposto de renda, hein, gente? Todo mundo acha que MEI não tem que declarar imposto de renda, tem que declarar sim. No Legal. caso do MEI já é imposto de renda pessoa jurídica, né? Tem o da jurídica E o da anual física. e o da Mas física aí são também. dois, mesmo São sendo dois. A gente faz uma Perfeito. conta de uma presunção ali, né? Entendi. Uma continha de presunção. É Aí um se ligado der ao o... outro, né? Não tem jeito. Isso, aí tem que declarar. Tanto o imposto de renda da pessoa física. Legal. Aí depois do MEI, Tem evolui o- pra... Simples Nacional. Simples. ME, isso. Aí a gente orienta, né, Carlos, se ele quiser falar um pouco, de migrar do MEI para o ME. Né? Aí ele Legal. já entra numa faixa de faturamento maior, se o Carlos Como é que quiser falar. funciona, Carlos, o Simples Nacional, essas categorizações? Principalmente a migração, acho que é importante, né? Sim. Do MEI pro ME, que aí já vira, né? O que é o Simples Nacional, né? As empresas elas têm um regime de apuração dos impostos. Então, tanto o lucro real quanto o presumido são regimes de apuração, a forma como você vai apurar os impostos. E o Simples Nacional foi um regime criado pelo governo para facilitar para as microempresas, até empresa. Então ele juntou 8, pode ter até 8 impostos, né, no DAS, no documento de arrecadação. O pessoal paga só o DAS, mas dentro dele pode ter até 8 impostos. É tipo um resumo, né? Você calcula uma alíquota só, um valor só que dentro do DAS ele divide tudo. Então é uma forma simplificada de você pagar esses impostos. Porque fora do Simples, cada um desses tributos iria ser calculado individualmente, com base de cálculo, alíquota, tudo diferente. Então, o Simples Nacional ele tem um limite anual de 4.800.000, né? Aí tem algumas informações também, por exemplo, ele tem um sublimite, né, que é o estadual e o municipal, que o empresário tem que tomar cuidado também, porque não é só 4.800.000. O MEI também tem isso, né? Tem. Quando ele atinge o sublimite, alguns impostos saem, né, do DAS, tem que calcular a parte. E tem várias regras, né, que o Simples Nacional também tem que obedecer. Por exemplo, uma empresa do Simples Nacional não pode ter um sócio CNPJ no quadro social. Ela não pode ser sócia de outra empresa como CNPJ. O sócio da empresa do Simples, ele tem limitações para participar de outras empresas, né? Se ele participar de outra empresa do Simples, ele soma o faturamento. Ele pode ter até 3, 4, 5, quantas empresas do Simples ele quiser. Só que todos vão somar o faturamento e o limite é 4.800.000. Aí a alíquota do imposto vai lá em cima. Você não está faturando isso, você está faturando. Somou todos ali, a alíquota do imposto sobe também. Mesmo ele sendo empresário, pessoa física ou jurídica em outras empresas, não faz diferença. Como assim? Se o cara ele é pessoa física, ele se torna sócio de outra empresa. Sim, se ele se torna Dentro de uma sócio de empresa. outra empresa, vai somar o faturamento. E pessoa jurídica, mesma coisa. Se a Não. empresa dele se tornar sócio de Não, outra empresa. se a empresa dele é do Simples, ela não pode ser Ah, sócio não de outra pode. empresa. Não pode. Perfeito. Ela não pode nem ter um sócio pessoa jurídica e nem ser um sócio pessoa jurídica em outra empresa. Entendi. E a questão de somar o faturamento, às vezes não é nem questão de alíquota, porque aí tem a questão do propósito negocial, né? Então você tem uma loja de calçado, um açougue, uma padaria Exatamente. Não e faz uma sentido. bicicletaria. Então você tem 4 negócios distintos, cada um tem a sua alíquota e tal, Sim. só que se eles tiverem sido beneficiados do Simples Nacional, vai somar o faturamento. Não para pagar o imposto, mas para desenquadrar. Agora, se você tem um prestador de serviço de uma agência de marketing aqui, você abre outra agência de marketing ali do lado e outra ali do lado só para pagar menos impostos, aí ela não tem um propósito negocial de existir essas 3 empresas. Então ela pode ser desenquadrada, como a Aline falou, aí soma o faturamento de todas elas e você vai pagar como se fosse uma empresa só. Nossa. Caramba. É complexo. É muito É complexo. bem complexo. E depois do Simples Nacional, o que vem? É o lucro presumido. Eu não sei se o Carlos quer falar do lucro presumido, porque pega mais a área de serviços, né? Como você é especialista, né, Carlos, no seu ramo de A serviços. gente tem o lucro presumido e o lucro real. Então, a grande diferença entre o real e o presumido é a apuração do imposto sobre o lucro, que é o IR e a contribuição social. Então, como o próprio nome já está dizendo, né, o lucro real, você faz a apuração do lucro para poder pagar o IR e a contribuição. Então, faturamento, menos impostos, menos custos, menos despesa, e lá no resultado você vai aplicar a alíquota para pagar o IR e a contribuição. Já o lucro presumido, né, o próprio nome também já está dizendo, é uma presunção. O próprio governo já estabelece uma alíquota, uma base de cálculo ali, um percentual que ele diz que é o lucro da tua empresa. Então, por exemplo, o comércio, a base de cálculo é 8%. Prestação de serviço é 32%. Tem alguns... 12, Tem imposto de gasolina, acho que é 1,6, né? eu acho que é. Combustível, a Sim. base de cálculo dele é 1,6 de lucro.
Então, o governo ele criou já essa régua aí, né? Então, se tem uma empresa prestadora de serviço, ele já entende que o teu lucro seja 32%. Então, independente do quanto que você fatura, se você realmente teve lucro ou não, a base é 32%. Ela se equipara a lucro presumido do Simples Nacional. Ela tem essa separação que o Carlos falou. O imposto não é tudo dentro de uma única guia, são impostos distintos, né? No lucro presumido temos o PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição, ISS, e no Simples Nacional é uma guia de imposto só que todos esses impostos eles estão simplificados dentro de uma única guia. Né? E aí eles se equiparam, né? Porque os dois eles são cobrados pelo faturamento. Aí o lucro real ele é sobre o lucro. Então hoje a gente tem várias confusões também de empresários, né? Porque lucro real tem que ter planejamento para ser lucro real, mas o lucro real, se você der lucro, você paga imposto. Se você der prejuízo, você não paga imposto. Independente do faturamento. Independente do faturamento. Se sua despesa for maior, você não vai pagar. Seria melhor essa modalidade para empresas de pequeno e médio porte, por exemplo, no Simples, já que o empresário ele iria pagar só pelo lucro e não pelo faturamento? Aí vai depender do lucro. Entendi. Porque às vezes você é um pequeno empresário, mesmo sendo um pequeno empresário, a sua empresa tem uma margem de lucro alta. Entendi. Entendeu? Então... Justamente qual que é a grande, de forma assim, bem simples. É aí que entra o planejamento tributário. Planejamento tributário. Vamos falar de forma bem simples. Você tem duas empresas, tem uma empresa e você pode optar pelo real ou presumido. Então, de forma bem simples, né? 32% é presunção. Se eu tenho mais do que 32% de lucro, não compensa ir para o real. Eu vou pagar muito imposto. Entendi. Agora, se 32 é a presunção e eu tenho menos de 32, se eu estar no real já compensa. É lógico que tem outros quesitos para ser analisado. Atividade, né? Atividade, ou seja, depende da estratégia e das margens da empresa. Sim, por isso que é feito esse planejamento tributário, para saber Legal. Qual o cenário ali, o regime que compensa mais. E uma coisa que sempre confunde o empresário é essa questão de lucro e caixa, né? Ele pode ter um lucro alto, mas ele não pode não ter dinheiro na conta. Exatamente. Porque contabilidade é uma coisa, fluxo de caixa é outra, né? Sim. Então, às vezes, ele comprou um carro ou um caminhão para a empresa dele e pagou lá 300, 400 mil reais. Então eu tive um gasto alto aqui, eu não vou dar lucro. Não, ele pode dar lucro, porque esse bem vai para o ativo imobilizado. Ele não vai para investimento, né? Não é uma despesa. Entendi. Por isso tem empresas que têm dívida, têm prejuízo declarado, mas ainda assim estão em atividades, não lucro, né? Seria por isso. Ou o contrário também. Entendi. Ou o contrário também, né? Eu acho que é mais fácil acontecer o contrário, né, Carlos? Da empresa, ela ter lucro e falar que não tem dinheiro, né? Isso significa que a parte contábil ali, ela não está tão estruturadinha, porque quando a empresa é lucro real, a gente faz um planejamento até mesmo da questão que eu falei no início, né? Com a parte interna da empresa, tem que ter nota fiscal de tudo. Tem que ter documento oficial de tudo. Essa coisa de recibinho, e foi a questão que o Carlos falou também, de caixa e resultado, é diferente. Por exemplo, comprou um veículo e a nota fiscal saiu na pessoa física, né? Só que pagou com a conta jurídica, né, Carlos? Pagou com a conta jurídica. Aí o que acontece? Como que eu vou justificar esse bem que não é para fins próprios para a empresa? Então vai ficar sem justificativa na contabilidade. Aí vai ser o quê? É como se eu tivesse tirando o dinheiro do meu caixa, né? E pagando qualquer outra conta sem justificativa. Aí nisso, na contabilidade, pode aumentar o caixa ou diminuir, entendeu? Então, assim, precisa tudo, se quiser complementar, precisa ser tudo documentado mesmo, com nota fiscal. Porque e senão... na pessoa física justificar esse bem também é um problema, não é? Porque, pô, saiu um carro, da onde? Porque... A grande dificuldade que a gente tem é das pessoas entenderem o princípio da entidade. É isso. Entendeu? Porque o cara fala, eu vou comprar um carro. Aí tira a nota fiscal na pessoa física, tem dinheiro na conta da empresa, vai lá e paga na conta da empresa. Aí fala, mas por que eu não posso? O dinheiro da empresa é meu, a empresa é minha, tal. A gente tem o princípio da entidade. Eu, Carlos, pessoa física, eu sou uma entidade. Se eu tenho meu escritório e tenho um CNPJ, ele é outra entidade. Apesar de eu ser o dono do escritório, o que acontece entre mim e ele precisa ser documentado. Entendi. Você tem que fazer uma retirada de lucro, no não caso. É porque eu sou o dono que eu posso fazer o que eu quero. Então eu preciso justificar. Eu vou comprar o carro, é meu, minha empresa tem dinheiro. Posso pegar? Até posso. Se ela tem lucro, eu distribuo o lucro, põe na minha conta a pessoa física e paga o carro. Foi o que o Ricardo me falou, é distribuição de lucro. Distribuição de lucro. Se ela não tem lucro para distribuir, eu vou ter que fazer uma retirada e pagar imposto de renda.
Ou eu não faço isso, ou eu compro o carro no nome da pessoa jurídica. Da mesma forma, se eu tenho dinheiro na minha conta pessoa física, eu não posso simplesmente ir lá e colocar na conta da pessoa jurídica ou pagar uma conta dela. Eu tenho que ou empréstimo, faço um empréstimo para ela, preciso documentar essa transferência, ou eu faço um aporte de capital. Mas essa relação minha com o meu CNPJ, ela não é assim de qualquer jeito. Tem que ficar compatível com a movimentação, né? A gente teve um caso lá de um cliente que saiu de outro escritório e foi lá pra gente, assim, ele foi totalmente desesperado, porque ele falava que a contabilidade vivia falando para ele que ele não podia retirar dinheiro da empresa. Você não pode retirar. E ele falava, Aline, mas se eu estou trabalhando, se eu dependo da minha empresa, por que eu não posso retirar dinheiro da minha empresa? A gente explicou para ele, né? Ele mostrou os extratos bancários depois, a gente conversou, olha, você fatura legal, né? Só tem que ajustar um pouco aqui a sua movimentação para ficar compatível no balanço patrimonial e fazer sentido as contas, fechar no final. Mas, assim, basicamente, você pode retirar dinheiro da sua empresa. Se você tá lá, não é o mais correto, tá? Mas, por exemplo, se você precisa, sei lá, pagar uma conta pessoal e só tem dinheiro na pessoa jurídica, faz um Pix para sua conta. Você, empresário, dono da empresa, faz um Pix para sua conta. Essa transação contábil, a gente vai lançar na contabilidade como distribuição de lucro, que depois vai para o seu imposto de renda de forma isenta. Entendeu? Então, lá a distribuição de lucro aqui no Brasil ainda não é tributada, né, Carlos? Lá fora é. Vai no imposto de renda. E aí vai de forma isenta. O Riquelme já olhou, Tá distribuindo muito lucro. Né? Tô preocupado. Então, a gente soma todas essas tem que pensar algumas coisas aí, tem que repensar. A gente soma a gente tá aprendendo aqui. A gente soma todas essas retiradas que houve no ano. E aí, na hora de fechar o imposto de renda lá, a gente vê, olha, você teve uma retirada de tanto, tem que ficar compatível, tá, gente? Não é assim, não, tá, basicamente. Não é tirar tudo e falar que é lucro e já era. Não, porque a Receita também ela vai fazer uma consideração, né, pô, o custo da empresa nos últimos 2 anos, do nada, ele não tem mais custo, ele tirou tudo. Tem que ficar compatível a movimentação. Se a Receita Federal ela vê alguma incoerência, ela cai na malha fina, né, Carlos? Legal. Esse exemplo que você deu, né? O cara comprou um carro, por exemplo, R$200 mil, a pessoa física, foi lá e pagou com o dinheiro da empresa. Se ele não fez um lançamento, dá dinheiro da empresa para ele, pessoa física, então a empresa ficou com um estouro de caixa, ela perdeu R$200 mil sem justificativa nenhuma, e você, pessoa física, vai estar com um patrimônio de R$200 mil sem ter a renda declarada. Exatamente. Então, você cria um problema na empresa, você cria um problema de você. E às vezes o pessoal fica tão preocupado com a empresa, mas às vezes o fisco chega nele através da pessoa física. Porque vamos supor que você declarou um prolabore de um salário mínimo o ano todo. Aí você declarou lá no seu patrimônio. Viveu com R$1.500 o ano inteiro e comprou uma Porsche. Um carro de R$200 quitado lá no teu IR. Aí para poder onde veio? Ele fala, mas eu peguei dinheiro da minha empresa, mas se a empresa não declarou a distribuição, então não teve. Você não teve renda. Então você cai na malha fina, aí vão tentar descobrir de onde veio, vai ver que você é empresário, e que o pessoal às vezes tem que entender o seguinte, né? Eu tenho patrimônio que não é compatível com a minha renda. O cara fala, mas ele imagina, eu sou empresário e eu não tiro nota de algumas coisas, né? Mas a Receita não sabe. Se você é um traficante, se você é um contrabandista, se você é um assassino de aluguel que recebe dinheiro em espécie, enfim, então ele pode chegar te investigando de uma forma, às vezes, até que você acha que é incoerente. Fala, pô, mas eu sou empresário e tal, e o cara chega aqui me tratando como um bandido. Porque ele não sabe. Até descobrir que o dinheiro veio da tua empresa, que também é um crime se eu negar, né? Mas até ele descobrir que veio da tua empresa, que você não é um bandido, às vezes já foi, né? A sua empresa já foi fiscalizada. Isso acontece na prática, seus computadores foram apreendidos. Normalmente é bem de manhãzinha, 6 horas da manhã. Não, isso acontece na prática. Olha, eu não queria citar nomes não, mas a gente tem um cliente lá, eu amo ele, né? Ele sabe. Ele vende facas. Ele é umas facas incríveis, assim, ele tem cuteleiro. E ele faz umas facas, né, Flávia, incríveis, a coisa mais linda a faca. E aí ele é MEI, mas ele nunca emitiu nota. E ele vende muita faca, muita. E aí parou na barreira as facas dele. O que a Receita Federal vai achar? Pô, o cara é uma atividade estranha, né? Tanta faca assim, sem documento fiscal, porque faca é uma arma branca, né? E aí a Receita Federal exigiu que ele começasse a emitir documento fiscal. Ele sendo MEI, o MEI não é obrigado a emitir nota fiscal para pessoa física, mas para jurídica é. E ele só vende para pessoa física. Você vê como é que é? Como a gente tem que estar embasado?
E aí a gente fez toda a regularização e ele hoje sai uma faca emite nota. Olha só. Caramba, que doideira, né? O fato dele pôr no Mercado Livre, por exemplo, ele vendeu, já emite uma nota fiscal. Sim, também, né? mas o pessoal geralmente, se a gente for entrar em marketplace aqui, vai Não. misericórdia. Mas o pessoal faz muita declaração de conteúdo, eu acho que não tá podendo mais, né? Isso. É porque tem muito pessoa física vendendo no marketplace agora, enfim. E ganhando muito dinheiro. Sim. Tá Legal. Tem que aproveitar, né? A oportunidade que tá acabando, beleza, mas tem que super aproveitar. concordo, tem que aproveitar. Com certeza. Eu soube de um movimento, aí vocês vão me falar se isso é vantajoso de fato para o empresário ou não, até para os empresários que estão assistindo a gente entender se isso, até que ponto isso é vantajoso. A gente foi numa feira do agronegócio, a gente foi conversando com um vendedor de carro. Né? Aí ele foi entendendo quem a gente era, né? O que a gente tinha de negócio, o que a gente vendia, etc. A gente falou, a gente tem negócio, tá? Ele falou, olha, depende, se a sua empresa ela já tem 4 veículos, né, registrados como veículos da empresa, você acessa um desconto exclusivo que é para frotistas, você já encara a condição de pagamento como frotistas. Isso é benefício fiscal de quem está vendendo? É benefício para quem está comprando? Como é que funciona? Vocês estão inteirados disso? Não conheço muito, mas é um benefício fiscal para quem está comprando. Ele tem uma redução na carga tributária, da mesma forma que o PCD tem. Entendi. Bacana. Por isso que a gente vê grandes manobras da Localiza mesmo, tô até dizendo, né? Eles ganham muito nessas É uma empresa compras, frotistas, né? Ela consegue comprar um veículo que para pessoa física custaria, sei lá, 200 mil reais, e aí ele consegue ter um desconto de 30%, e 30% num negócio de 200 mil é muito dinheiro, é uma diferença financeira absurda. Então é uma movimentação bacana e para quem tiver acesso a isso, estiver no negócio de rental, né, que é um negócio que está crescendo muito, vejo algumas pessoas como pessoa física comprando um monte de carro, alugando, colocando rastreador e alugando, mas não tem estratégia, não faz as coisas do jeito certo. Entendi. E talvez isso seria um ponto bacana, né, para quem trabalha nesse segmento. Com certeza. Show, vamos dar andamento aí Bora, nas perguntas? Vamos lá. Pode Agora é puxar o Carlos aí. que tira, não é? Ele tirou a última, agora é o Eduardo. Vamos aqui, vamos lá. Em um mundo ideal, o que todo empresário deveria saber sobre contabilidade? Pedi para a Aline responder essa. No mundo Primeiro. ideal, vamos ver. Bom, eu acredito que é tudo isso aqui que a gente vem falando até agora, né? Sobre contabilidade consultiva. A contabilidade ela não é burocracia, ela não é chata. E mesmo se você enxergue, né, empresário, como burocracia, tem profissionais para você passar a burocracia e você ficar com a parte de vender, tá? Eu acredito que o empresário em si, o empresário nato, ele é um vendedor. Todo mundo é um vendedor, todo empresário é vendedor. E eu acredito que a empresa ela sobrevive de vendas, tá? Então eu não vejo necessariamente que o empresário ele precisa saber de contabilidade em si. Ele precisa contratar bons profissionais para trazer uma segurança jurídica, né, fiscal ali para a empresa dele. Mas eu acredito que ele precisa se preocupar com a venda. Aí no momento da reunião, no momento da prestação de contas, aí os contadores, né, os consultores, pode estar atualizando ele e tal, de como foi, né, para ele tomar melhores decisões baseado nisso, né, e ele dar sequência. Mas eu acredito que no mundo ideal, não necessariamente o empresário precisa saber contabilidade, porque tá bem assim essa pergunta, né? Sim. Contabilidade é chato para empresário, né? Sim, então sim. a gente tá aqui para isso. Verdade. Mas ele não precisa saber, ele tem que vender. Ele Legal. tem que ter bons profissionais para ele se preocupar com a venda, ganhar dinheiro. Legal. Uma pergunta que eu vou levantar, me vendo como empresário, teria que ter alguma informação, isso para um cara leigo, que ele não sabe se o contador dele está fazendo um bom trabalho ou um mau trabalho. Existe algum número, alguma ferramenta, alguma coisa que ele consegue olhar e fala, poxa, eu acho que estão fazendo algum trabalho errado, alguma coisa que ele consegue fazer para rastrear se está sendo bem feito o trabalho de contabilidade na empresa dele? Tem Não algum caiu na malha conhecimento? fina. Não caiu na malha fina, tá fazendo um bom trabalho. Se o Brincadeira. empresário não conhecer um mínimo possível, ele não consegue identificar, a não ser que uma outra pessoa aponte para ele, né? Um colega que tenha o mesmo ramo de atividade, fala, quanto você está pagando? Estou pagando X, estou pagando Y. Geralmente é o que acontece, né? Então isso vai acender uma luz para ele
procurar algo diferente. E na maioria das vezes é o que acontece, né? O pessoal sempre procura falar que meu amigo falou que ele está pagando assim, assim. Eu acho que o meu contador está fazendo errado, porque eu estou pagando desse outro jeito. É por isso que tem muito consultor tributário também, né? Tem Sim. empresas aqui da região que fazem um trabalho excelente nessa parte de consultoria tributária. A empresa é só disso e eles são, assim, agressivos mesmo, né? Então, eles vão atrás dessas empresas que eles já sabem que podem ter algum benefício e ele oferece. E mesmo tendo um contador paralelo ali, né? Isso acontece, né? Entendi. E aí, na maioria das vezes que a gente vê, é o contador ele acabar, infelizmente, né, Carlos? Não sei se a gente pode falar isso aqui, mas ele acaba perdendo, né, aquele empresário como cliente. Porque um outro profissional mais capacitado foi lá e, infelizmente, viu que ele pagou muito imposto que não deveria pagar. Infelizmente pro prestador de serviço, mas felizmente pro dono da empresa, né? Sim, Verdade. ele fica bem contente e às vezes fica bem bravo. E infelizmente acontece que, em grande maioria das vezes, o barato sai caro. O cara quer escolher o contador mais barato, mas esse aqui é R$250, o outro cobra 500. Cara, mas depois acontece alguma coisa que esses R$250 de diferença vira 1.000, 2.000 no mês. Exatamente. E ele acaba no prejuízo. Sim. Ou num passivo que ele não entende e não sabe como pagar depois. Entendi. E uma coisa que, assim, que eu acho legal trazer aqui, falando sobre contabilidade, e hoje tem muita gente que compara o preço de escritório com contabilidade online. O que é aquela contabilidade online? O cara chega lá no site e abre a empresa dele lá pelo site. Aí, se você me perguntar assim, você acha errado a contabilidade online? O que você acha dela? Eu não acho ela errada. Eu acho que quem fez, né, foi uma sacada bacana. Mas eu acho que o problema está nos usuários. O cara quer se beneficiar de um algo barato, sem ele ter a menor noção do que ele está fazendo. Foi até a pergunta que você fez, né? O que ele tem que entender no mínimo. Então, eu já fui, né, quando eu trabalhava, eu tinha um CNPJ, eu recebia como PJ, então eu já usei contabilidade online, mas eu tinha um mínimo de noção para poder usar a contabilidade. Eu sabia que eu tinha que lançar as entradas e saídas, sabia que eu tinha que lançar minha distribuição de lucro, que eu fazia. Eu já peguei colega que usou a mesma contabilidade online, era representante comercial e não sabia nada disso. Então, em 2 anos ele não fez uma distribuição de lucro, ele não lançou uma entrada, uma saída, não fez nada. O que é a contabilidade online? Você contrata ela online, aí você entra lá e você digita as informações para ela. Se você não digitar as informações, ninguém vai te pedir, ninguém vai te falar. Isso está no contrato. E aí é por sua conta também, né? O cara acha que ele está na vantagem, pagando Sim. baratinho lá no online. Online funciona? Funciona, para mim funcionou, mas eu sabia o que eu tinha que fazer lá. Agora, o cara que contrata e acha que vai cair na mão dele, não vai. Ele precisa entrar lá e alimentar, lançar as notas que ele lançou as notas, ele precisa ir lá pegar as notas no site da prefeitura, importar lá para eles poderem apurar os impostos. Se ele não lança as notas lá, também ninguém pergunta para ele. Ele fica sem apurar, fica sem pagar, depois pode tomar uma multa. Não tem um acompanhamento, né? O cara já tem que ter um conhecimento prévio. Então a contabilidade online não é que ela é ruim, é que as pessoas às vezes não sabem usar. Elas querem tomar vantagem, mas elas não conhecem o que ela está fazendo. A contabilidade até às vezes convencional é a mesma coisa. O cara vai pelo preço, mas ele não sabe o que ele está deixando de receber. Ele não sabe que ele está deixando de receber uma orientação, ele não sabe que ele está deixando de receber uma dica que poderia ajudar ele no negócio dele, a hora certa de sair do Simples. Cara, eu já vi escritórios que nós trabalhamos quando eu era funcionário, que falava para a empresa não sair do Simples. Não porque não era o melhor cenário para a empresa, mas porque o escritório não queria mexer com a empresa que era fora do Simples. Então ele simplesmente falava assim, não, fica no Simples, mas meu faturamento já está estourando, abre outra empresa. Um escritório grande, uma pessoa de respeito na cidade, eu ouvi ele falando isso, abre outra empresa. Você acha? Ele não queria que fosse para o lucro real ou para o lucro presumido, não queria que estourava, não porque era bom para a empresa. Ia dar mais trabalho, né? Ia dar mais trabalho para o escritório, não fica assim mesmo. Nossa. Então é complicado. Então eu acho que o empresário ele precisa sim, ter um mínimo de conhecimento. Precisa buscar conhecimento. Buscar um pouco, pelo menos um pouco, ou pelo menos de lugares diferentes, né? Ou ter opiniões diferentes, não só do contador dele, do escritório dele, mas ter um outro lugar para fazer uma consulta para saber se realmente aquela orientação que ele está recebendo do contador é para facilitar a vida do contador, é para ajudar ele, né? Porque realmente, a Aline falou ali, eu acho que é um ponto importante também. O empresário não tem noção, às vezes, do que é estar numa empresa do lucro real.
E eu trabalho muito com provedores de internet e eu tenho muitas pessoas por aí que falam, não, mas se você for para o lucro real, você vai pagar muito pouco imposto, mesmo empresas que faturam pouco. Muitas das vezes é real, só que ele não coloca os pormenores. Já tive empresa que foi para o lucro real, contratou mais um funcionário e não deu conta, teve que contratar mais um e ainda está apanhando, depois que foi para o lucro real. Então, contratou mais 2 funcionários, paga mais caro nos honorários, está pagando menos imposto? Tá. Para ela está valendo a pena porque é uma empresa muito grande. Então, o percentual que ela está economizando vale a pena, mas dependendo do tamanho da empresa, não é só o regime que manda. É a estrutura interna também. Exatamente. Que tem que ser levado em consideração na hora de trocar de regime. Às vezes você vai pagar menos imposto, você vai pagar 10 mil a menos por mês, só que esses 10 mil vai te custar 12 de funcionário. Exatamente. A logística não compensa. São mais O despesas. imposto compensa, mas não olha a logística, Agora, né? uma empresa que fatura bastante, às vezes ela vai economizar 200 mil reais. Então, mesmo que ela gaste mais 20, para se Compensa. organizar, compensa, entendeu? Sim. Recapitulando, hein, gente? Eu não falei que o empresário não deve saber de contabilidade. Eu acredito que o burocrático ali, não, isso aí é para o contador mesmo, mas bons profissionais, né? Quando o empresário contrata bons profissionais e tem um acompanhamento é mensal, trimestral, ele não precisa se preocupar, ele vai vender. E só para a gente finalizar esse ponto, eu aprendi a situação. Que existe 3 tipos de dinheiro, né? O que a gente perde, o que os empresários perdem, né? Que é um ponto negativo, o que eles ganham, né? Que é um ponto positivo, e o que eles deixam na mesa, que é um ponto cego. Levando essa máxima para um exemplo que eu vou trazer para vocês, para a gente fechar o raciocínio, e o que o Carlos falou sobre o cliente que o contador falou para não sair do Simples para abrir outra empresa, a gente recebeu já no escritório um cliente que ele estava pagando de honorário, juntando todo o assunto, né, de o mais barato sai caro. Ele chegou no escritório com uma empresa estourando, explodindo. A empresa estava até a tampa, ela só precisava de um toquinho para ela crescer, né? E aí ela estava bem assim, abandonada com falta de acompanhamento. E esse cliente, ele pagava um valor simbólico mesmo, para não sair do atual escritório, né? Eu conto sempre essa história, né, Flávio? E aí, a gente, assim, que recebe... É complicado a gente receber empresas de outros escritórios. Fica uma situação meio assim, né, Carlos? A gente não vai atrás de ninguém, mas eles aparecem, né? E aí, ele pediu uma reunião com o Flávio, e com a gente, né, Flávio? Comigo e com você. E aí eu falei, vai lá, Flávio, porque eu não quero que esse cliente venha aqui para não gerar, né, uma conversa. Então, o empresário, o que isso significa? Ele já tá meio assim, que ele tem alguma coisa errada. Ele tem alguma coisa errada. E aí o Flávio foi lá, e aí ele pediu uma segunda reunião. Eu falei, Flávio, vai você de novo? Eu não vou. Porque aí ele não vem, para depois não ter conversa, né, não ter... E aí ele pediu uma terceira reunião. Eu falei, então eu vou, mas eu vou cobrar o valor da contabilidade consultiva. E a gente cobrou, e ele fechou, pagando 4, 5 vezes mais do que ele pagava. E a gente reestruturou ali a escrituração contábil dele, porque não tinha. Inclusive, semana passada, a gente sentou com eles, e ele já sabe como que ele vai fechar o ano, como que ele vai se programar para o imposto de renda. Ele já pegou 2 incentivos, né, do governo, e ele já abriu a filial. Entendeu? Então, era questão ali de impulsionar, de cuidar ali um pouquinho mais, sabe? E é o dinheiro deixado na mesa. Exato. É porque, assim, ó, o empresário, ele é um cara que, ao mesmo tempo que ele toma muito risco, ele também é muito cauteloso. Então, se ele não tem um amparo e não conhece os números dele, ele também tem medo de dar o próximo passo. Sim. A gente fala por alguns negócios que a gente faz também, com startups principalmente, que é um mercado que a gente não domina ainda 100%, principalmente os números. A gente fala, cara, será que é a hora de dar esse passo? Porque eu não conheço nada desse mercado no quesito números, no quesito tributário. Então, é um ponto muito importante isso aí, porque às vezes é o que falta para o cara... Se for abrir uma filial, você tem que ter uma segurança para você abrir um negócio novo. Não tem que ter uma segurança de números? Tem que ter alguém para trazer essa segurança, né? Com certeza. E às vezes, falando um pouco sobre isso, né? Sobre, às vezes, o empresário, ele começa a ponderar a possibilidade de crescimento do negócio baseado no risco, por não conhecer. Eu acho que é muito relativo, né? Porque o brasileiro é aquele empreendedor nato que não tá nem aí, só vai e abre a empresa. A gente tá num nível de cautela que a gente, antes de tomar qualquer atitude, a gente procura buscar, mas qual que é a categoria de imposto, como é que a gente vai vender isso aqui? Se a gente for vender, é um plano de assinatura, tem um plano, né, recorrente, como é que a gente vai lucrar com isso? Quanto que vai ser o custo fixo, o custo variável da operação? Então,
uma visão que a gente está desenvolvendo ainda que acaba libertando a gente de algumas ciladas, né? Então, para o empresário, às vezes ele já está até num negócio que ele não entende absolutamente nada, questão de precificação, preço formado de venda, etc. E isso é o que faz com que o negócio dele cresça de fato. E quando ele conhece o custo, a categoria de imposto, etc., e ele precifica correto, ele só precisa precificar correto, ele consegue mudar o nível do negócio dele. Então, mais um insight aqui, ouvindo um pouco de vocês falando, foi algo que me despertou. Para você que está assistindo aqui, procure entender o que é o seu negócio, para quem você vende, por quanto você vende, quanto que você tem de custo fixo, variável, operação, etc., para que você venda do jeito certo. Né? A gente, como empreendedor, a gente busca sempre vender, mas a gente precisa se atentar à lucratividade. Quem tem faturamento é ignorante, quem tem lucro é rei. Isso é um insight extremamente importante para você que está assistindo esse episódio aqui hoje. Isso. E é muito importante porque o empresário, o empreendedor, tem muitos cenários. O primeiro cenário é tomar o risco de abrir a empresa e até então ele não conhece os números, ele não conhece nada de contabilidade. Até porque se ele se preocupar com esse aspecto no início, ele não abre. Sim. Principalmente se ele não tiver conhecimento. É claro, politicamente correto, o ideal é ir atrás do contador, ali, abrir o CNPJ, já se preparar. A gente não fez isso. A gente já começou vendendo, pessoa física. Não, eu sou a favor também. Meu lema é primeiro vende, depois arruma a casa. Não, mas tem que ter primeiro eu passei o cartão de crédito para comprar a mesa, né? A gente começou a empresa negativo, né? Começou já com cartão e empréstimo no talo. Então, assim, não tinha esse planejamento. Agora, tem um porém. Quando você começa a crescer, se você for ignorante, ser ignorante não, aqui tá bom, não quero ver o resto. Dali para lá eu sei que tem problema, mas aqui tá bom. Se você for ignorante, você vai ter medo do futuro. Cara, já sentou diversos empresários para conversar com a gente, fala, eu não quero crescer, porque se eu crescer, vou ter que aumentar o funcionário. Isso é muito recorrente. Que tem cargos, estranho, cara. que tem impostos. E aí a gente fala, pô, velho, mas aí quando você cresce, você também aguenta mais a volatilidade do mercado. Você tem mais caixa, você consegue se preparar melhor. Então, o fato de você crescer é um risco maior? Sim. Mas também significa que você suporta também baques maiores, impactos maiores. É isso que o empresário tem que entender. Crescer não é ruim. Crescer é bom. Mas você precisa não ser ignorante. Tem um certo momento que tem que ter um contador. Vai precisar aquele primo, aquele tio, o amigo que faz para você, não vai ser o suficiente. Tem que fazer um planejamento. Porque é importante. Eu e o Riquelme mesmo, a gente pode falar por nós, porque no primeiro ano de empresa, foi baixos e baixos e mais baixos. Aí depois veio alto, veio começando. A gente foi buscando acompanhamento e estudando principalmente. Porque é legal ter alguém que acompanha tudo, mas também tem que entender um pouco do cenário para tomar algumas decisões. Às vezes está fazendo uma parceria com uma empresa, com um empresário, e você toma uma decisão precipitada, fecha o negócio sem ter um amparo contábil. E aí depois esse negócio não flui e você passa por aquele cara que não tem palavra. Mas aquilo não é bom para você. Então é legal você ter esse amparo, esse contador, essa pessoa especialista nisso. Né? No começo é importante vender, igual ele falou. Mas depois, durante, é necessário ter um acompanhamento. Isso mesmo. Perfeito. Tem um ditado que diz que você não precisa saber de tudo, mas ter o telefone de quem sabe. Exatamente. Exatamente. Perfeitamente. Bem colocado. Deixa eu pegar aqui mais uma pergunta. Estamos caminhando para as últimas, hein? O papo aqui tá interessante. Todo mundo vai sair daqui querendo regularizar, hein, gente? Eu já tô aqui pensando já. Em algumas coisas. O que eu tô fazendo de errado? Vamos lá. Ixi, essa é polêmica, hein? Como diferenciar um bom contador de um mau contador? Pode Contadores comecem, eu não vou dar essa primeira palavra. Eu vou jogar no Carlos, aí eu vou seguir a linha dele depois, então não dá problema. Eu acho que um pouco nós já falamos aqui, né? O que é um bom contador ou um mau contador. Eu acho que o bom contador, ele olha para o negócio do cliente dele, né? De quem ele está atendendo. E acho que o contador ele tem que se atualizar sempre. Né? Ele não tem só que pensar no processo interno dele, de como que ele está contabilizando, não, ele tem que olhar para o negócio do cliente e como que a contabilidade ou o fiscal pode apoiar o crescimento da empresa dele. Um caso simples, né, que eu estou vendo agora, uma pessoa me ligou, tem uma empresa de informática, ele está chegando perto do limite do Simples Nacional e já me questionou, meu contador falou que né, se eu sair do Simples vai ficar a mesma coisa, não vai mudar nada, tal. É por quê? Porque o cara tem uma cabeça assim,
ele não consegue enxergar para os lados, né? Então, ele está no simples, ele fez o cálculo, se ele sair do simples e ir no presumido. Realmente não vai ter muita diferenciação no caso dele, que é uma empresa prestadora de serviço. Mas aí você começa a pensar fora da caixa, eu já criei um cenário para ele ter, como eu disse, né, ter 2 empresas. Mesmo uma empresa trabalhando para outra ali, a gente já conseguiu reduzir em 5% o total da carga tributária dele. Que é um volume duas altíssimo. empresas. E não é nada assim, fala, nossa, ousado demais. Nada, é algo simples. Só que você pensou e entregou. Acho que o bom contador, né? O contador que vai agregar no teu negócio é aquele que te ajuda a pensar, que te dá soluções e que não simplesmente olha e fala, não dá, porque é difícil para ele fazer, entendeu? Bom, de repente eu enxergo esse caminho para você, eu posso até não fazer, mas eu enxergo esse caminho para você. Então, nem que ele te indique alguém para você procurar e fazer aquilo que ele está vendo. Ó, teu negócio aqui está ficando complicado para mim, eu não consigo te atender, mas se você fizer tal coisa, eu acho que melhora. Procura uma outra pessoa. Acho que isso é um bom contador. Com certeza. Legal, interessante. Não só que ele fica ali pegando os teus documentos, calcula o imposto, manda para você e não vê se aquilo está bom, se aquilo está ruim, se está te ajudando, se está te prejudicando. Ele só pensa no honorário que ele ganha. Só que às vezes você está desperdiçando muito mais dinheiro do que o honorário que você está pagando por ele. E é legal essa transparência, né, cara? Essa humildade, porque embora ninguém precisa saber tudo, né? Às vezes a empresa também não precisa saber tudo. Cara, Mas se ela tem essa transparência, essa humildade. eu tenho um cliente recente agora que quem me indicou foi outro escritório de contabilidade. Olha que legal. Ela me chamou, pediu ajuda, falou, tem um cliente que é empresa de telecomunicação, não é minha área, não sei o que fazer com ele. Ele precisa sair do simples, tal. A gente conversou e foi tão mais complexo do que ela pensou que fosse, que ela assumiu, falou, não sei fazer, posso dar teu contato para o cliente, para ele te contratar, eu vou te indicar. Eu falei, pode. Então, ela me deu o meu contato para cliente, falei com ela, estou fechando o contrato com o cliente dela, para ela ficar lá no escritório ainda, mas a gente vai apoiar a transição. Melhor do que ela ficar segurando o cliente, dizendo que não dá para fazer nada, ou prejudicando o cliente. Levar o cliente para um cenário que é ruim para ele. Exato. E se prejudicando também, né, cara? Porque se acontece alguma coisa errada, recai sobre o escritório também. Com o responsável que está ali conduzindo, né, a operação. É isso aí. Aconteceu com a gente também isso daí, de um contador ele chamar eu e Flávio, né, Flávio, para conversar. E a gente até ficou assim, né, meio assim, mas aí ele indicou um excelente cliente para nós. E ele falou, olha, eu não consigo pegar isso aqui. Vocês conseguem? Conseguimos. E aí tá tudo certo lá, tá trazendo muito benefício para o cliente. É um ponto que o Carlos levantou sobre o que diferencia a atualização. A gente investe muito no escritório, mas muito em atualização, em cursos, mentorias. Recentemente a gente se tornou sócio do Fire Club, não sei se vocês já ouviram falar. O Johnny Martins, o contador das estrelas, ele é associado com a gente, né? Ele faz a contabilidade do Primo Rico, Joia J, Flávio Augusto, Caio Carneiro, e a gente tem aprendido com esses que são os melhores. Então a gente tem tido outra visão, uma visão diferente, porque a gente está junto com... nós não somos os melhores, mas a gente faz diferente, né? E aí o fazer diferente acaba ajudando o empresário. E a gente investe muito no nosso time. Dia 30 agora de novembro a gente vai o escritório todo em São Paulo, aprender o dia inteiro ali de imersão, né? Sobre contabilidade. Então eu acredito que o contador de hoje, eu posso dizer que é o contador ruim. Eu canso de ver pessoas trazendo até nós que o contador ele não investe no time, ele não investe em um curso, ele não compra ali um celular, às vezes para o departamento utilizar com o seu cliente. Então tem que investir, né? Exatamente. Tem que ter essa atualização, porque o mercado ele muda. As normas, as legislações mudam, e deixar só na mão do colaborador para ele se virar e aprender, cara, é o seu escritório, é o seu negócio, né? Bom, enquanto nós temos contadores que não fazem o curso, que não estudam, a gente tem contadores que dão curso. A prova vindo aqui os dois, recentemente a gente foi lá na G4 Telecom lá, e o Carlos lá mostrando para nós a webcam, toda a estrutura dele, gravando o curso, cara, isso é muito bacana. Sim. Parabéns para vocês aí. É ensinar outros contadores, né? É o que a gente faz de melhor, e é isso aí. Eu acho que o contador... O que diferencia também é a entrega da conformidade, que nem o Carlos falou. Quem entrega não tem mais espaço para quem só entrega obrigação para a Receita Federal. Carlos, você tocou num ponto muito legal, que é a questão da mesma empresa, por ela ter uma certa infraestrutura delicada, ela vender para ela mesma, emprestar serviço uma para outra. Cara, eu visitei uma empresa, não sei se tem alguma coisa a ver, tá? Eu visitei uma empresa que
eram 3 barracões, daí um era o estoque e os demais era a loja. Só que a parede era fechada, cara. E se ele abrisse a parede para fazer uma porta, virava a mesma empresa. E o barracão de armazém dele era um CNPJ e a loja era outra CNPJ. Pode ser que seja essa questão de estratégia tributária também, né? Ou não? Pode ser sim. Legal. Isso ocorre. Aí tem que sair por fora. Eu falei, cara, por que a gente tem que sair por fora? Ele falou assim, então, se eu abrir a parede, eu vou ter a mesma empresa. Agora Tem que aqui tomar é sempre duas. o cuidado com o propósito negocial, né? Você tem um propósito. Então, às vezes um é venda atacado, o outro é varejo. Ah, E ele legal. pode conseguir benefício nessa diferenciação. Legal. Agora a gente começa a entender as coisas. Agora a gente tá tendo outra visão das coisas Tudo é para um propósito, né? Com certeza. Então, Com certeza. Bom, Vamos bora para a tirar mais última uma? pergunta. Bora, tira aí. De novo? Fica à vontade. Tô com a boa. Vamos lá, a última pergunta. Essa aqui é um tanto quanto genérica, por a gente ter falado tudo. Como se organizar para pagar menos impostos? Um resumão, né? De resumão. Pode começar, Carlos. Fazer um resumão. Bom, acho que a gente já falou praticamente tudo sobre isso, né? Você conhecer o teu negócio e contratar alguém para te ajudar. Porque a legislação ela é muito complexa. Então, o empresário, por mais que ele conheça, ele não vai sozinho conseguir fazer. Ele precisa conhecer o mínimo possível para saber aonde ir e aonde buscar. Mas ele conhecer o negócio dele, contratar alguém e para essa pessoa orientar ele. Qual que é o melhor cenário? Como que ele precisa fazer, como que ele precisa se organizar. Às vezes a escolha de onde você vai instalar a tua empresa já é um planejamento tributário, se é na cidade X, se é na cidade Y, tem cidade que o ISS é 2, tem cidade que o ISS é 5. Então, às vezes, se ele tem a possibilidade de escolher onde vai instalar a empresa, já pode ser parte do planejamento tributário dele. Que legal. Então, é isso daí, conhecer o negócio e pensar nos detalhes. E o contador ou a pessoa que vai auxiliar ele no planejamento tributário precisa conhecer toda a intenção que ele tem na empresa. Ah, vou abrir uma loja de calçado, tá? Mas qual que é o teu público-alvo? Para onde você pretende vender? É local? Você pretende vender pela internet? Tudo isso aí vai influenciar na hora de você traçar a estratégia tributária. Prestador de serviço é a mesma coisa. Que tipo de serviço você vai prestar? Para quem você vai prestar? Qual o tamanho da sua folha? No Simples Nacional, em alguns serviços, o Fator R pode impactar, entendeu? Talvez, se você mudar um pouquinho o teu serviço, você foge do Fator R. Então, tem tudo isso daí. Tem que analisar cada cenário. Eu acredito que assim, e na verdade né, de fato, todo mundo vai pagar imposto, né? Tem uma frase, né, um ditado, nessa vida tem duas certezas, pagar imposto e qualquer outra, eu não lembro. Morrer. Então, assim, todo mundo vai pagar imposto. Imposto a gente vai pagar, mas a gente tem que pagar o que é de fato ali, né, necessário. Coerente, né? Pois é. É isso. Eu acho que Pra não deixar dinheiro na mesa. Sim, dinheiro Isso na aí. mesa. É isso aí, concluir. Faço das palavras do Carlos aí as minhas e eu Legal. acredito que é isso mesmo. Imposto só se paga o necessário. Maravilha. Acredito que eu e o Eduardo não vamos ter muitas ponderações sobre como pagar menos Antes imposto. da gente fazer Estão em boas mãos. Antes da gente fazer o encerramento, eu gostaria de saber o que vocês têm para dizer para os empresários de novas atualizações, deixar um recado para o pequeno, para o médio, até mesmo para o grande empresário. Entendi. Pode começar, Lívia. Eu começo? Primeiras damas. Ó, vamos lá. Gente, nós, né, da Parâmetro Contabilidade Consultiva, a gente quer ajudar você, né, a traduzir os números do seu negócio, tá? Então, se você está sentindo ali que tem algo, né, porque o empresário sente muito, né? Então, se você sente ali que tem algo que não está, que o seu negócio pode decolar mais, você sente que é hora de crescer, eu acredito que é a hora de você migrar para um especialista, um contador consultor, né? Porque ele vai saber te levar para um lugar que você tem que estar, né? Para um lugar que você está almejando, né? Então, eu acredito que a contabilidade consultiva ela vai levar o empresário para o próximo nível, né? Nós da Parâmetro, a gente faz um trabalho muito sério lá, tá? Nosso escritório só tem 3 anos, tá? No mercado, mas a gente já está, graças a Deus, aí despontando. Inclusive, nós temos planos até o meio do ano que vem agora de dobrar o tamanho da nossa estrutura. E tem chamado a atenção, né? Tanto de outros contadores quanto dos empresários, né?
porque eles estão vendo que alguns estão tendo benefícios e por que eu não? Então, a gente escuta todos os dias isso, né, Flávio? Não, mas Aline, eu indiquei fulano porque eu falei para ele que você ia fazer igual você fez comigo. E aí a pessoa vem, o empresário vem. Então, eu acredito que o empresário, ele precisa ter essa visão de crescimento. Não tem mais espaço, que nem você falou, né? O pequeno ali, ele não compensa ser pequeno, né? Ser pequeno, você tem uma dor de cabeça. Ser grande, você vai ter uma dor de cabeça também. Só que eu prefiro ter uma dor de cabeça sendo grande. Mas você só vai conseguir com um contador consultor. Exato. Maravilha. Bom, e você, Carlos? É isso daí, né? O brasileiro, ele tem que deixar de querer ganhar vantagem em tudo, né? Ele acha que ele não tem que pagar o imposto, que às vezes isso impede o crescimento dele. Não consegue. Já teve cliente que me falou, eu criei um Pronamp. Eu falo assim, mas o Pronamp é em cima do faturamento e você não tira nota. Então, ele não tem Pronamp, ele não consegue crédito, a empresa dele não cresce porque ele não paga imposto, ele no banco ele não consegue nada. No fornecedor ele faz o cadastro, ele não tem números para mostrar, então ele acha que ele está tendo vantagem em não pagar o imposto, só que o imposto ele precisa ser pago. Né? A gente falou bastante aqui, paga o mínimo possível, mas precisa pagar. Você precisa regularizar a tua empresa, ainda mais agora com um cenário de mudança, de reforma tributária, você não consegue, você não pode ficar alheio ao que está acontecendo, né? Porque como nós mesmos já dizemos aqui, a Receita está se munindo de meios para fiscalizar. E você acha que você vai sair ileso e às vezes você não vai. E às vezes o que você economizou de imposto e construiu alguma coisa, você pode perder o dobro do que você não pagou. Então, acho que o recado procure escritórios, né? Procure consultores, empresas que podem te ajudar a regularizar, principalmente se você tem receita descoberta, que é Caixa 2. Comece a regularizar porque isso vai cair, isso o governo está cercando, vai acabar. Então começa a se profissionalizar para pagar o imposto, pagar o mínimo possível para continuar competitivo no mercado, né? Não pagar mais do que o necessário. Mas para isso você precisa de pessoas que se atualizam, pessoas que te acompanham, que entendem teu negócio, que buscam soluções, como nós informamos aqui. E como já disse também, o AG4, né? O nosso escritório lá hoje, ele é especialista em provedores de internet e atende também algumas empresas de TI. Então, nós temos aí uma expertise nesse mercado e a gente tem ajudado bastante provedores a reduzir bastante a carga tributária e principalmente trazer segurança para a empresa. Porque às vezes a pessoa fica presa no Simples Nacional e fala, não quero crescer, não quero ter dor de cabeça. Só que quando ela passa de um certo tamanho, ela não entende que o tamanho dela traz benefício para ela comprar, para ela pegar dinheiro emprestado, para ela contratar, para ela terceirizar, para ela negociar. Muitas vezes o tamanho dela deixa ela de uma forma tão robusta que isso é um benefício para ela. E ela deixa de ter esse benefício porque ela fica com medo de crescer, fica pequenininha ali, não quer sair do Simples e tal. Na verdade, quando ela cresce, ela fica mais forte. Exato. Então, não seja tímido, né? Mas cresça amparado. Maravilha, muito bom. Bom, Show. Quer fazer alguma ponderação aqui, ó? Eu acredito que esse foi o momento ideal para você tomar atento de algumas ações que você vem tendo no seu negócio. Nós, pessoalmente, acredito que o Eduardo, assim como eu, também pegamos muitos insights e com certeza vamos tomar atitudes para levar o nosso negócio para os melhores caminhos possíveis, né? E indico a você, como empresário, a tomar essa consciência de ir para o caminho correto, né? De fazer as coisas de uma forma amparada, como os nossos especialistas aqui falaram. Então, é isso. Muito obrigado por participar dessa noite, desse bate-papo. Fico com você aqui no próximo episódio. Grande abraço.